Era uma vez em uma terra distante, onde o vento parecia sussurrar segredos antigos e as árvores pareciam ter visto o passar de muitas gerações, um jovem chamado José. José era conhecido por sua energia e inquietação. Sempre correndo de um lado para o outro, ele adorava novidades e tudo que pudesse trazer uma emoção rápida. Mas um dia, ao sentar-se ao lado de um ancião da vila, ele ouviu uma história que mudaria a maneira como enxergava a vida. O velho começou dizendo: José, quero te contar uma história sobre o poder da paciência. José, curioso, inclinou-se para ouvir com atenção. E o ancião começou a contar sobre um camponês humilde, que viveu há muitos e muitos anos, naquela mesma terra. Esse camponês, ao contrário de José, não tinha pressa. Ele era conhecido por sua calma, sua forma tranquila de lidar com a vida, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Naquele tempo, a vila enfrentava uma situação difícil. Os campos já não produziam o suficiente para alimentar todos, e a fome ameaçava o povo. O camponês, preocupado com o futuro de sua vila, teve uma ideia: plantar árvores frutíferas que dariam frutos no futuro e poderiam alimentar muitas gerações. Mas havia um desafio enorme. As árvores levariam muitos anos para crescer e dar frutos. Isso significava que ele não veria os resultados de seu trabalho tão cedo. Muitos na vila zombaram dele, dizendo que era uma perda de tempo e que ele deveria procurar uma solução mais rápida. Mas o camponês não se abalou. Ele sabia que algo tão importante exigia paciência e dedicação. Então, ele começou a plantar as sementes, uma a uma, cuidando de cada uma como se fosse um pequeno tesouro. Todo dia ele acordava cedo, ia ao campo e regava cada muda com cuidado. Ele conversava com as plantas, como se elas pudessem entender seu desejo de ver a vila prosperar. Mesmo quando o sol estava forte ou a chuva era escassa, ele estava lá cuidando delas. Os anos passaram, e as mudas cresceram em silêncio. Os vizinhos olhavam para o campo e diziam: ele ainda está lá, cuidando dessas árvores que nunca dão frutos. Mas o camponês não desistiu. Ele sabia que aquelas sementes precisavam de tempo. E assim as estações foram mudando. Outonos, invernos, primaveras e verões passavam, e o camponês continuava firme em seu trabalho. Ele envelhecia junto com as árvores, seu cabelo ficando tão branco quanto as flores das árvores que começavam a brotar. E então, um dia, muitos anos depois, algo incrível aconteceu. As árvores começaram a dar frutos, e não era só uma ou duas frutas. Eram maçãs, pêssegos, peras e tantas outras. Frutas doces e suculentas que brilhavam ao sol como pequenos tesouros. O camponês finalmente viu o resultado de seu trabalho árduo, e a vila inteira ficou maravilhada. Eles se reuniram para colher os frutos, e o que antes era uma terra de escassez, agora estava cheia de abundância. A vila prosperou, alimentada pela generosidade das árvores que ele havia plantado com tanto amor e paciência. José, ao ouvir essa história, ficou profundamente tocado. Ele percebeu que nem tudo na vida precisa acontecer de forma rápida, que às vezes é preciso confiar no processo e esperar, pois há coisas que só o tempo pode trazer. Ele decidiu então que também queria ser como aquele camponês, alguém que planta as sementes do seu futuro com paciência e dedicação. A partir desse dia, José começou a prestar mais atenção ao que fazia. Ele aprendeu a apreciar cada momento, cada passo, e a não se preocupar tanto com o que viria depois. Quando enfrentava algum desafio ou algo demorava mais do que ele esperava, ele se lembrava das árvores do camponês. Ele sabia que estava plantando as sementes de um futuro que valeria a pena. Com o passar do tempo, José descobriu que a paciência era mais do que uma virtude, era uma forma de viver. Ele aprendeu a saborear o presente, a encontrar paz em cada momento e a entender que o destino é apenas parte da jornada. Seus amigos notaram a mudança. José, você está diferente, diziam eles. E ele apenas sorria, sabendo que assim como as árvores frutíferas, a verdadeira beleza estava no tempo e no cuidado que dedicamos a cada etapa de nossa vida. José tornou-se um exemplo na vila. As pessoas agora olhavam para ele em busca de conselhos, inspiradas por sua nova maneira de viver. E ele, com calma, ensinava aos outros o valor de esperar e de confiar no tempo. Ele passou a encarar cada dificuldade como uma chance de crescer, cada desafio como uma oportunidade de fortalecer sua paciência. Então, meu amigo, assim terminou a jornada de José. Ele nos ensinou que quando plantamos as sementes certas com paciência, não só colhemos frutos, mas encontramos paz e alegria em cada momento da vida. Assim como ele, que soube esperar e confiar, também podemos aprender a acolher o tempo como um amigo, sabendo que cada etapa tem seu valor. E assim José seguiu em frente, com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando de esperança, sabendo que a paciência seria sua fiel companheira em cada passo. Essa foi a história de hoje.
Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para mais histórias como essa. Até o próximo vídeo!